O Clube do Remo ganhou hoje na Copinha do Fortaleza, mas eu vi uma coisa muito deselegante, na minha opinião, muito deselegante. Chega a ser até um desrespeito, e eu acredito que não é isso que significa. Vocês vão entender no final, vocês vão entender. A gente vai conversar sobre isso, tá? Esse desrespeito, na minha opinião, com o clube. Enfim, também tem um jogador do clube que já foi do Clube do Remo que está vindo, né? Que vocês sabem muito bem quem é, tá? O Betinho, já deixando claro, né? Possivelmente está vindo, tá? A gente vai ler a matéria tudinho aqui, a gente vai saber. Tu vai saber nesse vídeo exatamente do que se trata e no final tu vai saber do que eu tô falando. Nesse caso, que teve uma situação deselegante, um desrespeito com o Clube do Remo, com o torcedor, né? Enfim, imagina alguém que se depara com aquilo. Tá, mas caso você não me conheça, meu nome é Nicolas Correia, é um prazer tê-lo aqui comigo. Deixe o seu like, inscreva-se porque é muito importante. E deixa eu te falar, caso você ainda não seja cadastrado na 1xBet, corre a tua chance de se cadastrar na Bet aí, que é parceira aqui do canal, tá bom? Ah, mas eu posso confiar? Claro que pode. Eu vou te falar outra coisa. No comentário fixado aí, vai nos comentários, no comentário fixado, tá o link da 1xBet e também tem um cupom aparecendo na tela aqui que é o remista. Utilize esse cupom remista. Se tu se cadastrar, utilizar esse cupom, tu vai conseguir 100% de bônus no teu primeiro depósito com limite de até 1.200. No caso, se você colocar R$ 500 ali de depósito para fazer os seus jogos e tudo mais, você vai ganhar mais 500 de bônus, ou seja, no final dos contos você terá 1.000 lá na 1xBet. Ah, mas eu faço apostas por outra plataforma. Testa essa plataforma, garanto que tu vai gostar. Na 1xBet, comentário fixado aí. Falando em comentário também, eu quero saber no final a opinião de vocês sobre essa situação que eu julgo ser deselegante. Mas, primeiramente, deixa eu te falar o seguinte. O Betinho está vindo para o Clube do Remo? Que história é essa? Saiu a seguinte notícia, tá bom? É que ele estaria vindo para o Clube do Remo. Mas o que eu peguei lá na Central do Remo foi o seguinte, tá bom? Central do Remo, sigam lá no Instagram, ok? O Clube do Remo está próximo de fechar com o Betinho. O Leão busca a contratação do volante /meia, mas ele é mais meia, né, no caso, de 30 anos, que foi formado nas categorias de base do próprio clube e deixou o Baianão em 2013. Aí vocês vão falar, o que que tu acha do Betinho? O que que tu achou da passagem do Betinho entre 2009 e 2013? Ó, eu tinha 6 anos, sabe? Eu não vi o Clube do Remo jogar essa época, 2013. Eu comecei a realmente assistir futebol, eu acredito que foi em 2015, tá? Em 2015, eu acredito. Enfim, tô mal de memória aqui. Mas eu não cheguei a ver o Betinho jogar por motivos óbvios. Eu era uma criança, pra quem não sabe, eu não sou muito velho, tenho apenas 19 anos, tá bom? Mas, enfim, então continua aqui a matéria. Representantes do clube e o jogador, né, e do jogador já conversaram e existe o interesse da diretoria azulina e de Betinho em retornar a Belém. A negociação está bastante avançada. Betinho iniciou a trajetória do futebol no Remo. Passou pela Tombense, Madureira, América Mineiro, Mirassol, Atlético Goianiense, Guarani, Figueirense, Sport e, por último, estava na Chapecoense. Sigam a Central do Remo, tá bom? No Instagram para mais notícias também. E para mais informações, às vezes mais detalhado do que eu trago aqui, porque aqui eu despendo um tempo também falando sobre a minha opinião. Safo, enfim, falando sobre o Betinho, algumas pessoas eu vi questionando o seguinte, tá, mas não adianta ter um saudosismo, achar que ele vem e vai arrebentar só porque é ex-clube do Remo, e assim... é ex-clube do Remo e tudo mais, mas às vezes ele não tá tendo uma boa passagem, ele não tá jogando tanto, ele não tá com ritmo de jogo, tá? Ele não tá atuando, ele estava na Chapecoense, mas ele está atuando. Não adianta apenas ser saudosista e não ter critério para trazê-lo novamente, tá bom? Não adianta contratar porque ele foi formado nas categorias de base e é isso, vamos trazer porque ele é remista. Não, não é assim que funciona. Tá, isso não sou eu que tô falando, isso foi a opinião de muitos torcedores, e eu concordo com esses torcedores, basicamente eu concordo, mas a gente precisa ver aqui a atuação do Betinho, tá? Não são dados muito detalhados, mas é interessante para que vocês tenham uma introdução a o Betinho nessa temporada passada. Tenham uma introdução do quanto ele jogou, tá, ok? Então assim, em 2021, que não é a temporada passada, mas retrasada, ele jogou pelo Sport, tá bom? E ele jogou 12 jogos,
sem gols, sem pelo menos assistência aqui. Não é que tá 0 assistências, aqui não tiveram ali os dados completos, tá bom? Pelo menos é isso que eu tô julgando aqui. Em 2022, agora na temporada passada, pela Chapecoense, que é o clube que ele está, né? Que ele estava, né? Já que virá ao Clube do Remo. Teve 21 jogos, tá bom? 0 gols, e aí não tem dados sobre assistências. Ou seja, 21 jogos na temporada passada. Vou lembrar sempre a vocês. Alguns falam assim mesmo, os jogadores com 25 jogos na temporada, eles não servem para o Clube do Remo. Vamos lembrar que a Série C, claro, tem o Parazão, tem Copa Verde, enfim, tem Copa do Brasil. Mas a Série C, por exemplo, ela tem 19 partidas. Tá bom? Tem 19 partidas. A atual edição da Série C tem 19 partidas. A forma como ela é organizada. Ou seja, a gente não precisa realmente de um jogador que tenha feito 50 jogos na temporada. Ok? Agora, se eu estou analisando apenas aqui friamente o número de partidas, tá? Pode ser que tenha ritmo. Agora, qual é a qualidade da atuação do Betinho? Aí eu desconheço. Mas eu quero te perguntar o seguinte: tu gostaria do retorno do jogador para o Clube do Remo? Deixa aí nos comentários, eu quero saber. Tu gostaria do retorno? Deixa aí nos comentários, tá? Outra coisa que eu gostaria de comentar com os senhores é o seguinte. O Clube do Remo ganhou o Fortaleza e foi uma bela vitória, tá bom? Foi uma vitória ali que marcou no primeiro tempo e manteve esse placar até o final. Teve a poça de água ali, várias poças de água ali no campo que prejudicaram. E o que acontece? Eu estava preparando as matérias, né, para conversar aqui com os senhores a respeito do Betinho, a respeito de outras coisas. Eu ia falar de outra coisa no final do vídeo aqui, mas eu desisti quando eu vi isso daqui, né? Parabéns para os meninos, tá? Mas teve um portal grande de notícias, né? E a parte esportiva dele é grande, é um dos grandes, é um dos maiores, tá? Que teve a seguinte chamada. Se vocês quiserem saber qual foi esse portal, vocês podem pesquisar depois do vídeo. Fortaleza controla a partida, mas tropeça para o Remo na estreia da Copinha 2023. Eu vou reler. Fortaleza controla a partida, mas tropeça para o Remo na estreia, da Copinha 2023. Essa chamada. E aí eu quero que vocês avaliem junto comigo. A chamada, ela está certa? Pois vejamos. Tinha muito favoritismo. Não era que tinha um certo favoritismo. Tinha muito favoritismo do Fortaleza, assim, a ponto de ser chamado de tropeço. Porque, desculpa, pra mim, tropeço foi ver a base do Flamengo contra eu acho que foi o Floresta, né? Foi o Floresta. Ali foi um tropeço. Contra o Clube do Remo foi um tropeço. Fortaleza controla a partida, mas tropeça. Perdeu. Depois que começou a chover, vocês vão aqui dar a opinião de vocês se vocês concordam. O que eu vi da partida é que as jogadas não estavam conseguindo ser assim aprofundadas para ambos os times, tá? Por conta do estado do gramado. Pelo menos foi isso que eu vi. Eu assisti o jogo, eu vi isso. Vocês podem ter visto de outra forma aí, diferente. Eu vou até achar estranho se viram de outra forma. Mas foi isso que eu vi. Como o Fortaleza pode ter controlado a partida depois disso tudo? Mas enfim, a gente entende muito bem o que a mídia quis dizer. Mas tu pode discordar, enfim, às vezes eu tô tendo um devaneio, delirando, mas eu achei, sinceramente. Deixa aí nos comentários, deixa o teu like, é muito importante. Aproveita e no comentário fixado aí a 1xBet pode aí se cadastrar e utilizar o código que tá aparecendo na tela, remista. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Tchau.